Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao projeto de Bíblia em áudio aqui para o nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a Roberta Lima, missionária, escolhida e levantada por Deus, para estar aqui te auxiliando nessa jornada de conhecimento da Bíblia Sagrada, para estar te ajudando a fortalecer o teu espírito e a sua carne, para a gente não sucumbir mediante as provações que passamos no decorrer do nosso dia a dia, tá bom? Abre a tua Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1, a gente vai estar falando assim. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. E ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estar aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Então Pedro estava falando, uma nuvem brilhante o cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Escuta o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhe deu essa ordem: Não conte para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas os maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles chegaram perto da multidão, o homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no chão, cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aqueles demônios? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tiverem fé, mesmo que seja do tamanho da semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Um dia os discípulos estavam reunidos na Galileia, e Jesus disse a eles: O Filho do Homem está entregue nas mãos do Senhor, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga imposto e taxa são os reis deste mundo? São os cidadãos do país? Ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente, por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vai e pague com ela o meu imposto e o seu. Somente até aqui. Capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Aqui nós podemos ver que Jesus age conforme a lei humana, justamente para não haver controvérsias, ok? Então seja você obediente à lei humana. Não é porque você acredita em Jesus
e segue as leis da Bíblia, que você vai ser um excluído da sociedade. Pelo contrário, precisamos estar agregados à sociedade para a gente levar a palavra da salvação e de Deus e a presença dele para as pessoas que ainda não o conhecem. Tá bom? Então vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada pela paciência que o Senhor tem conosco. Obrigada pela sabedoria que o Senhor nos dá todos os dias através da sua palavra, Senhor. Pai, coloca em nós corações mais disciplinados a querer estar à tua presença, a buscar a tua presença, a querer ter relacionamento contigo e a desenvolver mais intimidade com o Senhor, Pai. Pai, que a gente venha ser um contigo em espírito e em verdade, buscando o Senhor na nossa intimidade, na nossa individualidade, Senhor. Que a gente venha, Pai, fortalecer contigo esse relacionamento para crescer a cada dia e nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Peço perdão pelo meu estado físico, mas eu não estou bem de saúde, mas eu estou melhorando, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.